Com certeza você conhece alguém que tem, ou mesmo você já teve uma crise de enxaqueca. Quer entender tudo sobre essa doença? Por que ela acontece? O que acontece na nossa cabeça quando você tem a crise de enxaqueca? Quais são as apresentações que ela pode ter? Como é feito o tratamento na crise, o tratamento de prevenção? Medidas que podem desencadear? Quer aprender tudo sobre essa condição? Fica aqui comigo no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina, ciências da saúde, de uma forma simples e descomplicada, direcionando a você que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento. E esse aqui é um quadro do canal que eu pego uma doença e explico de uma forma simples tudo sobre ela. A primeira coisa que eu preciso dizer é: tome cuidado, que eu vejo muita gente dizendo estou com enxaqueca, tenho uma enxaqueca, para qualquer dor de cabeça. E não, enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça. Enxaqueca é um tipo específico de dor de cabeça. A causa mais comum de dor de cabeça é o que nós chamamos de cefaleia tensional, que se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo sobre isso aqui no canal, mas basicamente ela vem com pressão no decorrer do dia, aquele peso na cabeça que dura mais tempo. Já a enxaqueca não, ela tem fases marcadas, ela é pulsátil, ela costuma acometer um lado só do crânio, ela vem junto com fono e fotofobia, né? Piora com estímulos visuais ou barulho. Então, ela é uma entidade específica. Tá certo? Vamos entender ela então. A enxaqueca tem uma variedade enorme de apresentações. Por muito tempo acreditou-se que o mecanismo dela era simplesmente uma vasoconstricção e vasodilatação. O que é isso? Os vasos do cérebro contraíam e dilatavam e neste efeito ele acabava gerando dor de cabeça. E por isso ser pulsátil, por ter essa característica vascular. Mas hoje nós sabemos que ela vai muito além disso. Tem mediação inflamatória, tem uma série de citocinas envolvidas e tem sim o fenômeno vasomotor ali. Mas clinicamente a enxaqueca tem características únicas e vamos entender elas. Existem critérios para fazer o diagnóstico. Vamos ver se a tua dor de cabeça se encaixa nisso. Você conhece os critérios? Escreve aqui nos comentários se conhece, se tem dor, se não tem e vamos lá. Ela precisa preencher esses critérios que eu vou citar aqui, tá? Eu vou deixar o link com uma revisão ótima sobre enxaqueca técnica, tá? Aqui na descrição. Mas vamos lá. Então, primeiro, a enxaqueca precisa ter pelo menos duas das características que eu vou dizer agora. Ser unilateral, ou seja, cometer só um lado da cabeça, não ela inteira. Ser pulsátil, como eu havia dito. Ter uma intensidade de moderada a grave. O que é isso? O que é uma dor moderada a grave? Você pode usar aquela escala visual da dor, em que 0 seria sem dor e 10 a pior dor da vida, mas isso é subjetivo. Uma forma de você fazer isso é perguntar para o paciente quanto que isso afeta no seu dia a dia. Se ele disser que ele segue fazendo as suas atividades normalmente, mas que aquilo está incomodando, provavelmente ela é leve. Se ele disser que existe um comprometimento das atividades do dia a dia, que piora a qualidade, ele tem que parar às vezes, ele não consegue fazer as atividades, existe uma limitação nas atividades, a gente diria que é moderada. E se ele tem que parar de fato, ir lá pro quarto, ficar em silêncio, fechar tudo, a gente diz que ela é intensa, tá bom? Então tem que ser de moderada a intensa e precisa piorar com atividade física, com exercício. Tem que ter 2 desses 4. Então ela pode ser mais leve? Pode, mas piora com exercício, é pulsátil e unilateral? Preenche critério. Ou ela não é unilateral, mas ela é pulsátil e piora com exercício? Também pode, tá certo? Então, só para entender isso certinho. E também, durante as crises, precisa ter mais um critério, tá? Que é um desses 2. Ou ter náuseas e vômitos, ou ter fonofotofobia. Então, durante a crise, além dela ter aquelas características, precisa ter um desses. Se preencher isso, 2 daqueles 4 iniciais e mais um desses 2 da fonofotofobia, aí sim é enxaqueca. Então, quando você tiver uma dor de cabeça ou ver uma, aplica isso aqui, que aí você vai ter certeza se de fato é ou não uma enxaqueca. E clinicamente, na sua forma clássica, a enxaqueca é dividida em 4 fases, tá certo? A primeira fase é a fase prodrômica, que quem tem enxaqueca percebe. A pessoa percebe que vai ter a crise mesmo tendo nada. Então, ela começa a ficar irritada muito fácil, ficar mais sensível a cheiros, alguns começam a ter uma fome exacerbada, alguns começam a suar, ter mais sede, começa a ter uma mudança de comportamento. E isso aqui acontece 24 a 48 horas antes da crise vir. Então a pessoa já percebe que vai vir crise aí. Eu sei porque eu tenho enxaqueca.
E eu percebo quando isso aqui está acontecendo. Começa a ficar irritado, as pessoas que me conhecem bem sabem disso. Falam assim, acho que vai ter crise. Tá ficando mais nervoso, tá tendo sede. Então, isso pode acontecer. Em 25% dos casos, existe a fase da aura. E aqui tome cuidado, porque nós chamamos de enxaqueca clássica, a que tem aura. Mas apesar dela ser a clássica, ela não é a mais comum. Porque a mais comum é não ter esta fase da aura, tá? O que é essa fase? É quando aquele fenômeno vascular ele é bem intensificado e começa a ter uma despolarização alastrante, uma atividade elétrica atípica no cérebro, que começa a causar alterações, que podem ser, por exemplo, visuais, então começa a piscar, começa a perder, começa a ter aquela visão em túnel, começa a ver coisas rodando, coisas brilhantes. Em alguns casos, pode até acontecer do paciente perder força de um lado do corpo, se essa atividade aí acabar pegando a área motora. Apesar de raro, pode acontecer também na região mais posterior, que é responsável pelo equilíbrio, e a pessoa começar a perder o equilíbrio. Pode acontecer também auras sensoriais, ou até mesmo de fala, a pessoa não consegue falar direito. Esse tipo de aura pode acontecer e muitas vezes pode levar a confusão até mesmo com um quadro de AVC. A aura costuma durar ali em torno de 30 a 60 minutos, momento em que ela regride, e aí vem a dor. Vale citar que a dor pode vir junto com a aura também em alguns casos. E aí essa dor costuma durar ali de 4 a 72 horas. Se dura mais que 72 horas, a gente já começa a dizer que este paciente tem ali um status enxaquecoso, já está complicando, já está virando uma enxaqueca prolongada, tá? E existe a fase pós-drômica, né? Que seria a fase pós-crise, que a pessoa pode ter ainda uma hipersensibilidade, algumas alterações de euforia, dificuldade de concentração, mesmo já não tendo mais a dor, tá bom? Então tudo isso é possível. Só tô parando aqui para saber, tá aprendendo alguma coisa nova? Não esquece de escrever aqui nos comentários o que você acha de enxaqueca. Você é profissional da área de saúde? Já atendeu pacientes? O que você usou? O que você fez? Como é que era o quadro? Você tem enxaqueca? Escreve aí como é que é a tua experiência. Isso é importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Não esquece de deixar o like. Vamos continuar com o vídeo. E complicações que podem ter nessa crise? Então, a grande maioria ela vai se resolver, até mesmo espontaneamente, tá? Mas existem os status enxaquecosos, em que a pessoa fica por muito tempo. Existe a aura persistente, que passa aquela 1 hora e a pessoa continua com aura. E existe até mesmo a isquemia secundária à enxaqueca prolongada, que seria um quadro de um AVC mesmo, como se fosse um AVC causado por esses fenômenos vasomotores da enxaqueca, apesar de serem extremamente raros. O tratamento na crise, ele é feito por meio de medicamentos simples, analgésicos simples, anti-inflamatórios. Em alguns casos, pode ser utilizados os triptanos, que são medicamentos vasoconstrictores, além do tratamento para náusea, para os sintomas. Vale ressaltar que tem muita gente que usa corticoide na crise, mas o corticoide ele não resolve tão bem. Para crises recorrentes e prolongadas, alguns trabalhos até sugerem que ele pode ajudar a prevenir recorrência, mas não é droga de primeira linha. A primeira linha é anti-inflamatório, analgésico e triptano. Outra coisa que eu vejo pessoas fazerem é fazer opioide, como por exemplo morfina em dor refratária, tramadol. Também não é recomendado, já que esses medicamentos, especialmente o tramadol, pode piorar as náuseas e os vômitos e eles tendem a ser vasodilatadores, então piorar aquele fenômeno vasomotor. Por isso que evitamos eles o máximo possível. Agora, quando o paciente tem crises muito frequentes, pode ser necessário o uso de medicamentos para prevenir. Então, se ele tem crises que limitam ele mais do que 2 vezes por mês, geralmente, é indicado fazer medicamentos que previnem. E aí, a gama de medicamentos que existem aqui são muitas. Quer ver? Vou citar algumas delas. O topiramato, tem vídeo aqui no canal sobre ele já, vou deixar o link na descrição. A amitriptilina, que não é droga de primeira linha, mas pode ser utilizada conforme a prescrição médica, tem vídeo aqui no canal sobre ele. Os beta-bloqueadores, tem vídeo aqui no canal sobre eles. Tem vídeo no canal sobre muitos medicamentos, né? Então assiste lá, se quiser se aprofundar mais a respeito desses medicamentos. Mas também tem medicamentos antiepilépticos, como por exemplo o ácido valproico, que pode ser utilizado. Bloqueadores de canal de cálcio em alguns tipos específicos de enxaqueca. E mais recentemente, alguns anticorpos monoclonais, que são drogas mais caras e injetáveis, mas que atuam muito bem na prevenção. Também é importante sempre orientar o paciente a procurar os gatilhos, né? Sendo que muitos estudos mostram que o gatilho mais comum de fato é o estresse, mas vale lembrar também que a cafeína em excesso pode causar, tá? Só que a abstinência de cafeína também pode causar. Eu expliquei isso aqui lá naquele vídeo que eu falo tudo sobre o café, quando eu explico como que o café pode regular esse fenômeno
fenômeno de vasodilatação e vasoconstricção por meio da adenosina, tá bom? Link, card e descrição também. Meu Deus, não paro de indicar vídeo para vocês, né? Mas basicamente terapia, evitar o estresse, evitar os fatores desencadeantes também é peça-chave no seu tratamento. E aí, gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa nova? Se sim, vou pedir para você deixar o like, curtir, compartilhar com pessoas que possam se interessar e escrever aqui nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.